tratamento para depressão e ansiedade é multidisciplinar. Igual um tratamento para diabetes, para pressão alta. Você vai precisar de uma equipe para poder te ajudar. Por quê? A sua relação com a comida, a maioria das pessoas que tem transtorno de ansiedade e depressão, a relação com a comida muda. Seja para comer mais ou deixar de comer. Hoje, depois que eu fiz a cirurgia bariátrica, que eu comentei com vocês que eu fiz, se eu entro em crise de ansiedade, eu não consigo comer. Você reverte, assim, o processo agora é Ao outro. contrário, trava. Eu não consigo sentir o sabor do alimento. Coisas que muita gente me traz. Muitos seguidores falam, Nath, eu tô em crise de ansiedade, eu perdi 5, 7, 10 quilos, eu não consigo comer. Então, às vezes eu ainda tenho crise de ansiedade, é um sofrimento pra mim comer. Às vezes eu como, tipo, com vontade de chorar. Porque eu preciso comer. Eu falo, não quero comer, não tô com fome, mas eu tenho que comer, eu tenho que me alimentar. Então, eu conheço os dois extremos, né? O que você come demais e o que você não tem vontade de comer. E aí você tem que tentar chegar no equilíbrio, mas eu como. Eu falo, não, eu vou comer, vou tomar whey, vou fazer qualquer coisa, mas tem que comer. Mas é que você já, assim, você conseguiu evoluir o processo. Hoje você consegue saber, por exemplo, você já falou aqui pra gente que quando você tá na crise, que você tá em surto ali, você sabe que é uma coisa que tá na sua mente, que você não tá controlando, mas você tem noção de que é uma coisa que não tá acontecendo realmente, é que a sua mente que tá projetando tudo isso. Você tem entendimento. Do mesmo jeito que você tem quando você não tem fome nenhuma, mas você vai comer. Mas e quem ainda não conseguiu evoluir? O sintoma é muito forte. Você não vai comer realmente, você vai morrer ali, você vai definhar e vai morrer nesse momento por falta de alimento. Ou você vai cometer um ato contra a sua própria vida, porque você não está em entendimento de que não está acontecendo. Para você tá real, né? É só depois de um tratamento mesmo. Quem começa não vai conseguir perceber ter essa claridade que você tem. Exatamente. E isso eu só comecei a ter essa claridade depois que eu comecei a fazer a terapia. E algo que também me ajudou muito, que eu sempre falo para as pessoas é: busque entender a doença e aceitar a doença. Não fique buscando, essa é a minha opinião. Tem muitas pessoas que são contra, mas é a minha opinião e é o meu posicionamento nas redes sociais. Não fique buscando tratamentos que não têm base científica como o tratamento principal. Então, se você tá fazendo tratamento no psiquiatra, fazendo terapia, você quiser fazer qualquer outro tratamento fora, que não tenha evidência científica, faça. Por exemplo, eu vou fazer uma aromaterapia, eu gosto de fazer aromaterapia, colocar um óleo de lavanda ali antes de dormir, você se sente relaxado. Mas isso não substitui o tratamento que tem evidência científica. Claro. Então Eles podem trabalhar juntos. Sim, eu falo, a gente não pode descartar nada. Eu acho assim, se te faz bem, faça. Mas não deixe de tomar medicação, não deixe de fazer a terapia. Porque assim, se você tivesse, por exemplo, um câncer, você ia falar assim, né, falando de uma doença grave. Eu não vou fazer o tratamento porque eu vou, sei lá, tomar um chá de não sei o quê. Não, a gente tem consciência de que é uma doença que precisa ser tratada. E a gente tem que enxergar os transtornos mentais da mesma forma, como uma doença que precisa ser tratada. E o que eu tento fazer todos os dias nas minhas redes sociais é quebrar esse tabu. E você acha que dá pra fazer alguma coisa preventiva? Preventivo, o que alguns estudos já demonstram é que quanto maior a qualidade de vida da pessoa, menos chance ela tem de ter um quadro depressivo e ansioso. E aí entra questões complicadas, né? Porque o nosso país, por exemplo, é o país mais ansioso e depressivo da América Latina. Aí você se pergunta, por quê, né? O Brasil é um país tão ansioso. A gente quer um país feliz, né? Eu estava até ontem lendo aqui alguns estudos que exatamente sobre isso, mostrando que nós somos um país pobre, né? Um país que você precisa trabalhar muito para você poder ter o básico para você poder sobreviver. Isso acaba muitas vezes sobrecarregando a saúde mental do trabalhador. Então isso sobrecarrega. Existem sim fatores genéticos que colaboram para você ter transtornos mentais? Sim. Só que o ambiente onde você vive, as relações que você tem, a qualidade de vida que você tem, tudo isso são como se fossem portas. Eu vejo muito assim, como se fossem portas
estão dentro de você. E esses acontecimentos são as chaves que abrem essas portas. Então, qualquer pessoa pode ter depressão e ansiedade, seja rica, seja pobre. Mas já tem estudos que demonstram que pessoas que vivem em estado de vulnerabilidade, né, da pobreza, elas têm uma probabilidade maior de desenvolver esses quadros. Caramba, mano. Então, assim, o problema é uma questão de políticas públicas, né? É uma série de coisas. E hoje, apesar de nós termos no Brasil uma saúde gratuita, a parte de saúde mental, ela ainda é defasada, principalmente fora das capitais. Pois isso vai virar uma pandemia nacional. 90% da população é pobre aqui no Brasil. E aí não tem acesso, hoje as pessoas a maioria das pessoas hoje no Brasil não tem convênio. E existe uma diferença gritante entre o tratamento particular e o tratamento no SUS. Hoje, se você quer fazer um tratamento, né, meus seguidores, Nath, o que eu faço? Eu oriento a ir pro posto, né, o BS. Chega no posto, ele vai ser atendido pelo médico, né, que tem lá. Às vezes esse médico ele não tem um treinamento adequado e na verdade ele não tem porque ele não é psiquiatra. Ele não é. O que ele vai fazer? Ele vai passar normalmente um remédio que normalmente costuma ser o fluoxetina, que tem no posto gratuito. E às vezes o paciente não vai responder com aquela medicação. E ele não tem outra opção. Então ele vai continuar tomando e vai continuar sofrendo. Apesar de que você falou que é interessante você trocar, né, de tempos em tempos o cara que está te acompanhando, pelo menos a princípio, é muito mais importante você ter um retorno com o mesmo médico. Com o mesmo médico. O que possivelmente não vai acontecer no postinho lá na UBS, porque o plantonista do dia não é o mesmo que você vai ter um retorno com ele, provavelmente. Você não cria um vínculo com o profissional. Você não tem vínculo, ele não vai ter seu histórico ali, né? Seu acompanhamento, ele não vai fazer um É acompanhamento. porque lá ele encaminha, né, por alguém do SUS ali, né? Você tem que ir pra um psiquiatra. Como funciona? Se a pessoa ela vai passa no médico, e o médico observa que ela consegue avaliar, porque isso também vai dar avaliação do profissional, que ela tem algum transtorno, olha, essa pessoa acho que não é só depressão e ansiedade. Ele direciona para o CAPS. Pro CAPS. Tá. Ele vai direcionar para o CAPS. Aí o CAPS tem várias modalidades do CAPS. Então, ali sim, no CAPS, ele vai ter um atendimento, mas até chegar no CAPS, às vezes é difícil. E tem um preconceito do caramba, né, da pessoa ir pro CAPS. O CAPS né? Tem Pelo um menos eu preconceito. falo pela experiência que eu tenho na nossa cidade ali, que tem um CAPS ali. Vai pô, pro CAPS, as porra, piadinhas. não vou de jeito nenhum, não era sou lá- louco. Era lá em frente lá desse de casa jeito, o velho. CAPS, você lembra? Não vou de Eu jeito morei de nenhum, não frente, sou era doido. isso. O cara passava lá e falava assim, Tá ó lá, no ó, CAPS, tão tá doidinho. doido. Então, existe Pô, muito tem preconceito vergonha, ainda, né? E o CAPS é a substituição, acho que posso dizer assim, do que tinha antes dos hospitais psiquiátricos, né? Que as pessoas ficavam internadas. Então, as pessoas têm algumas unidades do CAPS, que às vezes a pessoa passa o dia no CAPS, fazendo tratamentos, né? Inclusive, eu quero muito fazer estágio no CAPS quando chegar a minha hora. Ah, que da hora. Eu quero muito fazer estágio no CAPS. Eu acho que deve ser uma experiência muito legal. Alguém certeza. precisa cuidar dessas pessoas, né? Alguém precisa querer abraçar essas pessoas. Então, Pô, eu quero pelos muito. números que você falou, são os que mais estão precisando, né? Precisa. Então, o CAPS é um braço do SUS, mas ainda assim é muito deficitário, né? Eu tenho seguidores que me falam, aqui em São Paulo, o que eu percebo? Regiões mais nobres, digamos assim, o CAPS funciona. Regiões da periferia não funciona, deveria ser o contrário. Ou, por exemplo, cidades do interior. Gente, as redes sociais me fizeram entender que existem muitos Brasils dentro do nosso país. Que assim, eu que moro em São Paulo, uma cidade grande que você tem acesso a tudo, vocês que são de Minas do interior, você já vê essa mudança, né? Então, tem coisas que não tem, que você fala, gente, realmente não tem médico, né? Tipo, na cidade tem 2 médicos. Como assim tem 2 médicos na cidade? Cara, isso é um negócio que me buga, assim. Ontem mesmo a gente tava falando. O número de médicos no Brasil tá aumentando, assim, absurdamente. O ano que vem, quer dizer, na próxima década, ou o ano que vem, não sei, eles falaram ontem que vai pra 2 milhões de médicos. É muita coisa. E mesmo com esse tanto de médico crescendo, tem um déficit do caramba também, psiquiatra, né? Esse tipo de profissional, né? E existe um preconceito, quem é da área da medicina que tá assistindo sabe. Quem quer ir pra psiquiatria, que eles zoam. Você vai pra psiquiatria, vai ser psiquiatra, Então, assim, existe um preconceito dentro da própria medicina
quem quer ser psiquiatra. Cara, se eu tivesse na medicina, eu ia querer ser psiquiatra, porque tá faltando psiquiatra. Acho que olha uma parada que rolou, assim, no final do ano, um amigo meu postou uma mensagem bem estranha, assim, sabe? Falando que não tava bem. E aí eu peguei e mandei uma mensagem pro cara, né? Falei, o que tá rolando aí e tal? E, não tô legal, não. Falei, não, cara, pelo amor de Deus, procura alguém aí, você tem que procurar alguém agora, tal. Toma esse telefone, você pode ligar pra esse número, né? Que eu acho que é 188, né? E já também passei o contato de uma psiquiatra que vinha aqui no podcast com a gente, né? Ó, liga pra essa pessoa aqui que ela vai te ajudar. E aí ele pegou e ligou, inclusive passei de 2, né? E a pessoa falou, ó, marca consulta aqui, passou o link lá da consulta, né? Aí no outro dia eu chamei o cara de novo, falei, e aí, deu certo? Conversou com a psiquiatra? Não, cara, chamei aqui, falou que pra mim marcar a consulta pra fevereiro. E aí eu não dei continuidade, não. Falei, cara, como assim, velho? Aí já peguei, já fui no psiquiatra. Falei, mano, te passei lá, cara, por favor, ajuda lá. O cara tá malzão lá, velho. Não deixa o cara, não. O cara vai fazer merda e tal. Aí veio e falou assim, ó, Rodrigo, o negócio é o seguinte, cara. Final do ano, eu não tô dando conta de atender meus pacientes, cara. Eu tô trabalhando muito, muito. Tô trabalhando dobrado no final do ano. Eu não tô dando conta dos meus pacientes. Eu atendi na hora, do jeito que você falou, mas, cara, infelizmente, ele tem que entrar na fila. E ele mandou mensagem, falou assim, ó, agora mesmo, eu acabei de falar com uma paciente minha, que tava no carro, com os filhos no carro, pequeno, filho na cadeirinha, que falou que ia pra rodovia, bater de frente um caminhão e tirar a própria vida. Exatamente assim. A sorte que todos os meus pacientes, eu tenho o telefone do marido, do namorado, tudo. Na mesma hora eu peguei e liguei pro marido dela, conversando com ela, pedi pro marido dela ajudar, a gente conseguiu segurar a situação. Mas não dá pra atender o cara. É bem assim. E final do ano, sabe que tem um aumento de pessoas, né? Chegam perto dessa data, às vezes quem quer cometer suicídio, eles escolhem, às vezes, essas datas, né? Ou data de aniversário, alguma data especial. E aí costuma ter é um momento que você precisa ficar ligado com a forma como as pessoas estão falando perto de datas assim, final de ano, data de aniversário, datas que são especiais para a pessoa. Então, provavelmente é por isso que ele tava com muita coisa, assim. Porque a pessoa chega no final do ano com aquela sensação de frustração, de que não conseguiu fazer aquilo que deveria ter feito no decorrer do ano, e aí bate aquele desespero. E os índices de suicídio, eu peguei alguns dados aqui, eu até vi que tá bem defasado, de 2019, a última atualização que tem. Imagine, depois da pandemia, que a gente sabe que aumentou muito os casos de depressão, ansiedade, né, esses quadros. Em 2019, 600 mil pessoas se suicidavam por ano. Sem contar os casos, isso mundialmente, sem contar os casos que não são notificados. Quantas pessoas? 700 mil. Mundial. Mundialmente. No Brasil, isso em 2014, 14 mil casos por ano, que isso dá 38 mil mortes por dia. 38 mortes, mil mortes são 38 mortes por dia. Então, assim, é muita gente. É muita gente. E assim, eu imagino que isso aqui hoje já seja maior. Com certeza. Pensando que em 2019 a gente não tinha pandemia. E hoje a depressão, ela é a doença que mais afasta as pessoas do ambiente de trabalho.